internautas, sejam bem-vindos ao BNews Summer. Hoje nós vamos conversar sobre o papel da atividade física no tratamento de doenças como a depressão e a ansiedade. Para isso nós trouxemos o professor educador físico e professor da Academia Hammer, Romildo Rios. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos e espero contribuir para um resultado de uma prestação de treino eficiente para todos vocês. Professor, qual é a relação entre a saúde mental e a atividade física? Bem, a atividade física hoje, já é comprovado cientificamente os benefícios que ela traz, não só corporalmente, mas também psicologicamente. Então, toda atividade lúdica, ao qual as pessoas se sentem mais uma questão motivacional e prazerosa, acaba trazendo benefícios também, inclusive em relação à perda de peso, ao qual as pessoas acabam tendo uma certa motivação em prol das conquistas dos resultados. Romildo, boa tarde. Boa. Essas atividades que você trabalha com seus alunos são muito procuradas para tratamento de questões psicológicas como depressão e ansiedade? Exatamente. Hoje o número está crescendo cada vez mais, até porque o brasileiro hoje tem uma carga horária de trabalho que acaba tirando ele um pouco da atividade. Então hoje, se formos para analisar, há uma carga horária extensa, ao qual o brasileiro hoje não tem procurado muito a atividade física em relação à saúde. Devido a isso, acaba surgindo algumas consequências, que é a própria ansiedade, a depressão e outros fatores relevados. E aí acaba procurando porque precisa, porque não fez antes, né? Não procurou antes a atividade Exatamente. física, e aí sente os reflexos disso depois, e aí acaba sendo obrigado a procurar, né? Perfeito, é aquela questão, eu não estou procurando agora porque estou sem tempo, porém lá na frente você vai ter que arrumar um tempo para procurar. A Organização Mundial da Saúde, que é um órgão que analisa essas questões relacionadas a esse tipo de doença, divulgou um dado que o Brasil está no topo, entre os primeiros lugares, né, na verdade, relacionados a doenças como depressão e ansiedade, ou seja, é um dos países de pessoas mais ansiosas e mais depressivas. Só que essas pessoas normalmente têm dificuldade de sair da cama, de ir para a academia, de fazer qualquer coisa que não seja obrigatória, como o trabalho. O que fazer para mudar essa situação? A atividade física hoje ela é tão importante que ajuda na produção hormonal da endorfina, da serotonina, da dopamina, que são os hormônios relacionados à felicidade, ao prazer, à quebra das ansiedade. O que acontece? Uma pessoa quando não pratica atividade física, o nível de cortisol acaba baixando muito. Aí vem o estresse, aí vem a depressão, aí vem aquela sensação de inutilidade, aí vem aquela sensação de insuficiência em relação às atividades. Então, a atividade física, ela entra em questão justamente para quebrar todas essas características em prol da saúde da pessoa. Então, a atividade física hoje regularmente traz benefícios cada vez mais para o praticante. E existe alguma atividade em específico? Em específico, eu diria que não, porque nós temos que levar em consideração o seguinte, o nível da pessoa, analisando cada caso é um caso. Então, o que pode ser específico para um, provavelmente não será específico para outro. Depende de cada quadro Depende do de paciente. cada caso, exatamente. Ou do aluno, né? Depende do nível ao qual o aluno, o paciente esteja, se está em um nível elevado, se não está em um nível elevado. Sim. Se já é praticante de atividade física, também tem que ser levado em consideração essa questão, porque há muita diferença do praticante e do sedentário. Então, tem que passar por um processo avaliativo até vir e analisarmos a prescrição do treinamento. Então, Romildo, existem alunos que já eram praticantes de atividade física ou de algum esporte e acabam desenvolvendo ansiedade ou depressão depois? Pode acabar ocorrendo devido aos fatores pessoais. Sim. Infelizmente, hoje, a depressão acaba ocasionando a maior de todas, que é a própria morte. Pessoas, infelizmente, acabam se suicidando. Ou pessoas acabam tendo perda familiar, mesmo fazendo atividade física, acabam tendo perda familiar e acabam tendo depressão. Então, por estar fazendo atividade física, não quer dizer que a pessoa não vai ser depressiva. Pelo contrário, pode acabar ocorrendo, infelizmente, devido a fatores relacionados à vida pessoal. Então, o correto seria procurar ajuda médica e, se possível, se o médico passar tratamento medicamentoso, mas, além disso, aliar
à atividade física, não é isso? Perfeito, perfeito. Hoje, quando nós levamos em consideração os benefícios e os ganhos, não está relacionado só à atividade física. É interessante um trabalho psicológico, um trabalho psiquiátrico, um trabalho também envolvendo um nutricionista, fisioterapeuta, um trabalho multidisciplinar envolvendo alguns profissionais É uma rede, né, relacionados para da trabalhar. saúde. Exatamente, porque a partir do momento que a pessoa está com problema depressivo, vivendo de ansiedade e quer simplesmente fazer uma atividade física, tem que ser levado em consideração o grau que a pessoa está desse fator. Benil Summer, estamos hoje falando sobre um assunto muito importante, que é a ansiedade e a depressão e como tratar desses problemas com a atividade física. E para isso nós temos aqui hoje o educador físico Romildo. Romildo, a gente estava falando sobre você tratar seus alunos dentro da academia, mas você faz também algum tipo de atividade fora desse âmbito fechado, como é? Isso. Hoje, um âmbito aberto, se formos levar em consideração um exemplo, a Orla de Salvador, o Dique do Tororó, Parque de Pituaçu, o Parque da Cidade, ao qual é um ambiente aberto e tem uma paisagem muito bonita, acaba sendo também uma questão motivacional. Então, quando levamos em consideração a atividade, a gente tem que levar em consideração a atividade que gere prazer. Então, Sim. algumas pessoas sentem prazer, algumas pessoas é motivado, algumas pessoas sentem aquela felicidade ao ar livre. Por quê? Porque tem contato com a natureza, ouve o canto dos pássaros, ou tem a sensibilidade do ar livre. Até porque, como eu falei anteriormente, a carga horária de trabalho hoje do brasileiro é extensa. Então, ela às vezes fica muito tempo presa dentro do escritório, ou algo do tipo. Então, e aí entrar também para um outro ambiente fechado, que é a academia, exatamente. Às vezes não ajuda tanto, né? Exatamente. Então, tem a possibilidade também de um ambiente aberto, ao qual vai trazer alegria, satisfação, prazer, às vezes emoção e, consequentemente, o ganho do resultado. É o que fazer, porque a depressão e a ansiedade não atingem uma idade específica, por exemplo, só adultos ou só idosos, atinge de crianças aos idosos por diversos motivos, genéticos, comportamentais, familiares. É o que fazer? O professor que está lá na academia, está recebendo esse aluno, vai avaliar a situação de cada aluno, o que é que ele precisa ter para ver o trabalho direcionado que ele vai precisar fazer. Hoje nós temos que ser levado em consideração, depois que o aluno passou por um processo avaliativo, que ele já está hábito para a prática de atividade física, a gente tem que observar o seguinte: qual é a atividade física que o aluno vai se sentir bem? Porque se o aluno, o praticante, já chega em um local com um certo bloqueio e vai passar por uma atividade que ele não se sente bem, então não é interessante. A gente, em alguns momentos, tem que deixar o paciente, o praticante de atividade física, à vontade, lógico, tomando todos os cuidados em relação à segurança, porque no âmbito da academia tem a questão dos aparelhos também. Então, a gente tem que levar em consideração a prescrição dos exercícios, ao qual não vem exigir uma certa dificuldade do praticante. Mas, às vezes, o aluno não gosta de musculação, prefere uma dança, mas está cansado, desestimulado, o que é que tem que fazer? Hoje, na academia que nós trabalhamos, graças a Deus, há uma possibilidade de diversas aulas. Nesse caso, não gosta de musculação, está cansado para fazer dança, mas tem uma aula de yoga, tem uma aula de pilates. O que não pode é ficar parado. Exatamente, perfeito. O que não pode é ficar parado. Hoje, as possibilidades de atividade física elas são inúmeras. Há tempos atrás, só era musculação. Hoje tem uma variedade de atividade ao qual o aluno pode escolher e optar por o qual ele quer fazer. E quem não tem condições financeiras no momento de entrar numa academia, o que é que você sugere? Hoje é interessante uma atividade física, uma caminhada de 30 minutos a 40 minutos. É muito relativo de pessoa por pessoa. Entre 3 a 4 vezes por semana já é comprovado cientificamente os ganhos em relação à questão psicológica e fisiológica. E para isso, como a gente falou aí no meio do programa, né, tem a orla aí extensa de Salvador, o que não falta é ambiente para poder se exercitar, se movimentar e não ficar com tempo ocioso, né? Perfeito, perfeito. Hoje, se formos levar em consideração a nossa cidade, tem a Orla de Salvador, tem o Dique do Tororó, Parque de Pituaçu, então opções não faltam. Só falta levantar do sofá e fazer a caminhada. Mas esse, às vezes, é o ponto, né? É difícil levantar do sofá.
Que mensagem você quer deixar para os nossos internautas, para que eles não desistam, persistam, levantem da cama, tentem que no futuro, às vezes um futuro bem próximo, queria até que você citasse isso daí também, em quanto tempo aparecem os resultados, para que eles não desistam? Em relação ao ganho dos resultados, é muito relativo dar uma resposta direta. Foi como eu falei anteriormente, porque temos que passar para analisar a pessoa que está fazendo atividade física. O homem é diferente de uma mulher, o idoso é diferente do jovem, então é muito relativo eu dar uma resposta direta em relação a 4 dias vai ter resultado, a 5 dias vai ter resultado. Possa ser mais, possa ser menos, mas o que eu quero falar é o seguinte, viva da melhor forma possível. Para a gente finalizar, eu queria saber os cuidados, porque a nossa colega citou aqui que tem a orla, tem o dique, mas a gente tem que ter alguns cuidados com a questão da temperatura, horário, hidratação. O que você indica? A nossa cidade é uma cidade muito quente, já estamos no verão. Então, algumas dicas que eu posso dar é o seguinte, roupas leves, aquelas roupas que realmente você se sinta bem. Hidratação constantemente, não espere ficar com sede para se hidratar, até porque a sede já é sinal de desidratação. Como as frutas, verduras, nada de alimentação com pão, nada de refrigerante, em decorrer do treinamento, fazer sempre uma atividade ao ar livre, ao qual você vai ter grandes resultados. E protetor solar, hein, gente? Protetor solar, exatamente. E mesmo que ganhe peso por conta do transtorno alimentar, que às vezes é uma consequência da depressão ou da ansiedade, não pode desistir, não é isso? Não pode desistir, até porque as dificuldades podem surgir, tipo, vai fazer uma atividade amanhã, tá chovendo, um exemplo, ou algo que venha dificultar essa atividade no dia, tenta sempre se organizar com aqueles imprevistos que podem ocorrer e nunca desistir. Tá, ok. Nós conversamos com o professor da Hammer Academia, educador físico, Romildo Rios. Muito obrigada, Romildo. Eu que agradeço a Obrigada. oportunidade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Até a próxima.